aquele apelo inicial, quem tiver condições e quiser abrir a câmera aí para a gente se ver, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar alguma coisa do seminário da semana passada, né? Teve bastante coisa, né? Mesmo nos dias que eu não que eu não consegui acompanhar, eu vi a movimentação, né, do pessoal nas redes postando. Então, espero que vocês tenham conseguido, se não, está lá, né? As gravações ficam no canal lá, né? Eu consegui ver só uma mesa, só a mesa de abertura, na verdade, porque era a segunda-feira que eu tinha livre. Então, vamos fazer o seguinte, para quem chegou depois e não ouviu, a gente estava com problema com o professor Ramatiz, né? Ele confirmou sexta-feira, tudo certo, e agora, né, na verdade, quando eu entrei, eu achei que ele estivesse aqui, eu comecei a falar, e a Bia me disse que ele não tinha chegado. Então, nós não sabemos o que aconteceu, né? Ele tá fazendo pós-doutorado em Portugal, mas é isso, estava tudo certo. Sexta-feira ele confirmou comigo, com a Bia, e estava tudo certo. Mas vamos ver se aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, e se ele depois dá notícias, né? Espero que não tenha sido nada, que não tenha ocorrido nada, como a Bia disse. Então, a minha proposta é o seguinte, nós não vamos ter a discussão que nós teríamos com ele, né? Ele é um professor que trabalha com desigualdades, que tem estudado, né, desigualdades raciais no Brasil, ele entrou na UFABC para essa área de pesquisa, e ele tem se debruçado muito, né, na formação dele para um período da nossa história que é bastante importante do ponto de vista de entender as repercussões ou a construção desse racismo estrutural contra a população negra. Então, ele olha para o período chamado pós-abolição, começo do século XX, para pensar como a população negra foi excluída, né, do mercado de trabalho, como ela acabou sendo preterida, e isso diz muito sobre o que veio depois, né. A minha sugestão é que a gente aproveite, já que ele não vai estar aqui e que ele não vai conseguir fazer a discussão que estava planejada, que a gente retome aqui algumas discussões que estão colocadas, né, naquela aula introdutória, né, sobre mestiçagem e embranquecimento, para que a gente comece, pelo menos, a introduzir o debate sobre desigualdades, tá? Né, pensando nos aspectos gerais, o que para a gente é desigualdade, o que significa, né, essa definição para a realidade da população negra no Brasil, tá? Quando vocês pensam em desigualdades, vocês pensam esse contexto, por exemplo, do pós-abolição, né? Vocês pensam, por exemplo, nas coisas que deixaram de ser feitas, nas coisas que poderiam ser feitas para inserir a população negra? Vocês pensam nisso? Quando vocês olham hoje os indicadores, por exemplo, de saúde, quando vocês olham, por exemplo, tem saído recentemente mais dados sobre a mortalidade da Covid, sobre pessoas negras. A que vocês relacionam esses indicadores? O que vem à mente de vocês quando vocês estão pensando esses indicadores que colocam a população negra em severa desvantagem? Vamos lá, meu povo. Boa noite, Ridinei. Eu vou aproveitar, porque ontem eu estava lendo uma parte de um livro da Lélia, onde ela cita... a pessoa chegou, desculpa, Luana. Imagina, não pode seguir. Nem vou me atrever a falar nada. Não, depois você retoma, quando ele começar, você retoma a sua questão, Luana, que eu acho que vai ser bacana. Ramati, você ouve a gente? Olá, boa noite. Você está ouvindo? Sim, estou escutando. Me escutam? Sim, te escutamos. Ah, tá. Tudo bem? Me desculpem esse atraso. Houve uma pequena confusão aqui por conta dessas coisas da internet, que hoje está, né? Parece que está Facebook, WhatsApp, está tudo fora. Eu acabei Então, por favor, me desculpem pelo atraso, mas estamos aqui. Que bom que não foi nada, a gente já estava preocupado, assim, já estava tentando te contactar aqui com todos os canais que não caíram, né? Todas as redes que não caíram. Mas que bom que não aconteceu nada. Eu estava introduzindo, Rama, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar direto, né?
porque eu ia fazer, claro, não uma discussão que você ia fazer, mas eu ia começar a introduzir o tema das desigualdades. Mas eu te passo direto, e aí depois a gente costuma abrir para a galera ir comentando, perguntando, tirando dúvidas com você. Pode ser? Perfeito. Vamos lá. Então eu vou agradecer mais uma vez, Ramatiz, você ter aceitado estar conosco. Ramatiz Jacino é professor da UFABC, do curso de Economia, né, é nosso colega do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiro, e como eu disse para vocês, estava dizendo para vocês no começo, ele é um estudioso da questão das desigualdades raciais no Brasil, né, e ele foi convidado exatamente para discutir esse tema conosco. Tá? Então, vamos fazer aquilo que a gente fez quando as aulas foram dadas por outras pessoas, a gente ouve, né, e aí a gente abre, né, em seguida para vocês comentarem, perguntarem, tá? Aí, Luana, você já pode ficar aí na fila para trazer a sua questão, tá bom? Muito bem. Obrigada. Quanto tempo eu tenho? Olha, a aula vai até às 9, mas aí, né, a gente costuma deixar um tempo, né? Então, você pode usar aí o tempo que você julgar necessário, mas se conseguir deixar aí uns 40 minutos, né, é um tempo que rola uma conversa aí. Tá bom. Aí no Brasil são agora 7h22, 19h22. Tá certo. Eu vou uns 40 minutos no máximo, meia hora, 40 minutos, para dar tempo para a gente ter uma boa conversa, um bom bate-papo, que eu acho que isso que é importante. Então, eu quero iniciar agradecendo pelo convite, dizer que é muito bom estar aqui, participar dessa conversa, desse bate-papo com a UNAS, né, importante entidade do movimento social organizado. Mais uma vez, me desculpem pelo atraso. Eu estou em Portugal, acho que a professora Regimeire já falou, e aí andei meio atrapalhado com algumas coisas aqui, saí de outra reunião, enfim, vários problemas. Eu queria começar dizendo que o que eu apresentei aqui para vocês, que seriam as desigualdades raciais no Brasil, começar afirmando que nós somos um país que tem algumas singularidades, algumas coisas específicas que nós temos no Brasil. No Brasil, a totalidade da classe dominante é branca, a grande maioria da classe média é branca e a maioria da classe trabalhadora é negra. Aqueles que produzem a riqueza do país, efetivamente, a grande maioria é negra. Evidentemente, não só de negros, mas a maioria é negra. E nós somos um país com 55% da população negra. Portanto, discutir a questão racial é fundamental, em especial nas nossas comunidades. É importante discutir essa questão racial, principalmente quando nós falamos das questões econômicas, questões de classe do nosso país. Então, a exposição que eu procuro tentar apresentar para vocês aqui se divide em 3 partes, que eu procuro fazer um pouco uma abordagem histórica da construção do mercado de trabalho, da realidade do nosso país, um pouco diagnóstico aquilo que a gente está vivendo e aquilo que eu penso que seriam adequadas algumas estratégias de lutas. Então, no que diz respeito à história, é necessário que se diga que a formação do mercado de trabalho no Brasil ele se dá principalmente na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E a escravidão, que ela é fundamental para nós pensarmos a nossa história, pensarmos a nossa realidade atual, porque nós vivemos num país, foi um país que teve uma escravidão mais longa dos países desde o início da modernidade, que durou 350 anos. Então, a escravidão é algo muito importante na história do nosso país, e mais do que importante na história, ela constrói todas as relações no nosso país, as relações econômicas, as relações sociais, as relações políticas. Então, a escravidão ela é fundamental para se compreender esse país.
Ocorre que, num determinado momento, essa escravidão, este modelo, que antes de mais nada um modelo econômico, começa a se exaurir. E no interior desse modelo começam a surgir algumas contradições que vão criando as condições para superar essa escravidão. E o final da escravidão se dá por 3 razões principais: a luta dos escravizados, a pressão do Império Britânico e a própria lógica do capitalismo. A luta dos escravizados, porque desde que o primeiro homem e a primeira mulher pisou em solo brasileiro em condição de escravizado, existiu luta, existiu resistência, existiu enfrentamento. As mais diversas lutas. As lutas individuais, aqueles que matavam os senhores, fugiam para o mato, as lutas coletivas, organização de comunidades rurais, que nós chamamos de quilombos, insurreições, como aconteceu na Bahia em 1835, a chamada Rebelião dos Haussas, que ficou conhecido como Revolta dos Malês, os negros quase tomam o poder, e até mesmo a criação de um país dentro do Brasil, que foi Palmares, ou naquilo que os negros chamavam de Angola Janga. Então, a luta dos escravizados esteve presente ao longo de toda a nossa história. A segunda razão para o final da escravidão é a pressão do Império Britânico. A Inglaterra, naquele momento, nós estamos falando já do século XIX, o país mais poderoso, a escravidão já não interessava para os interesses dos britânicos naquele momento, porque os britânicos também escravizaram. E que estavam num momento de expansão do capitalismo industrial e precisavam de novos mercados, disputa de rotas comerciais. E o escravizado tem um problema, porque o escravizado não é um consumidor, porque ele não tem salário, portanto, ele não é um consumidor. E era necessário abrir novos mercados consumidores. Então, a escravidão deixa de ser interessante para os ingleses, porque não existia a possibilidade de abrir novos mercados consumidores. Além de outras razões, disputa das rotas, a divisão internacional do trabalho, enfim. A terceira razão para o final da escravidão foi a própria lógica do capitalismo, porque na escravidão se compra o indivíduo, e esse indivíduo pode ser pouco produtivo, ele pode morrer, ele pode fugir, ele pode adoecer. Em qualquer uma dessas hipóteses, o prejuízo é para o escravizador, porque o cara escravizado é uma propriedade. Qual é a vantagem do capitalismo para os ricos, para os poderosos? É que não se compra o indivíduo, compra-se a força de trabalho. Se esse indivíduo for pouco produtivo, basta demitir e colocar outro no lugar. Se ele se evadir, se ele fugir, se ele morreu, se ele adoecer, é só substituir por outro. Na escravidão isso não acontece, porque o escravizado ele é uma propriedade. E se ele fugir, se ele morrer, se ele adoecer, se ele for pouco produtivo, o prejuízo é para o escravizador. Então, essas 3 razões combinadas é que levaram ao final da escravidão no Brasil. A luta dos escravizados, a pressão do Império Britânico e a própria lógica do capitalismo. Contudo, nessa transição, a história, como vocês sabem, ela é contada a partir do ponto de vista dos vencedores, a partir do ponto de vista dos opressores, do ponto de vista de quem tem poder econômico, quem tem poder político. Então, se criou essa caricatura ridícula, que foi a história da princesa Isabel, a princesa boazinha, que foi lá, assinou uma lei que salvou todo mundo, deixou todo mundo feliz e tal. Então, isso é uma narrativa criada pelos escravizadores para tentar roubar dos próprios negros o protagonismo pela sua libertação e justificar o que viria depois da escravidão, que é a exclusão, que é a marginalização, que é essa condição que até hoje nós vivemos no Brasil. E na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, que é outro momento fundamental que determina o tipo de sociedade que nós vivemos hoje, assim como a escravidão, a transição, ela se deu baseada na marginalização da população negra, da expulsão da população negra do mercado de trabalho,
do impedimento que essa população dos ex-escravizados e ex-escravizadas se integrasse na sociedade. É assim que nós tivemos uma legislação que vai proibindo, impedindo os negros de se integrar na sociedade. É muito comum, talvez vocês já tenham escutado, se dizer que no Brasil o racismo é algo, comportamento de indivíduos, e que no Brasil não existia um racismo tão grave quanto na África do Sul, que tinha as leis do apartheid, ou no sul dos Estados Unidos, que no final da escravidão existiam umas leis que foram apelidadas de lei Jim Crow, que proibia uma série de atividades dos negros. E é comum se falar aqui no Brasil que no Brasil não existiram leis racistas. Contudo, existiram, sim, leis racistas que, implícita ou explicitamente, impediram os negros de se integrar na sociedade. Nós tivemos, por exemplo, as duas leis que proibiram o tráfico de escravizados, a de 7 de novembro de 1831 e a de 4 de setembro de 1850, a segunda chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essas leis proibiram o tráfico de escravizados, mas criavam uma obrigatoriedade que os ex-escravizados que tivessem sido libertados por essa lei, eles teriam que pagar com trabalho, normalmente até 14 anos de trabalho, os custos para reenviá-lo ao continente africano. Ou seja, o indivíduo era sequestrado do continente africano, trazido para cá, aí ele era considerado legalmente livre, só que ele tinha que pagar com trabalho as despesas para voltar para o continente africano. Então, ele disse que é uma lei, né, chamar a lei que proibiu o tráfico de escravizados, e que, na verdade, é uma lei que tinha por objetivo fazer aquilo que a gente chama o controle demográfico, impedir que muitos negros chegassem aqui, porque até então o governo já começava a se preocupar com a quantidade de negros no país, que eles achavam que isso era negativo, ter muitos negros no país. 14 dias apenas depois da publicação dessa lei, em 18 de setembro de 1850, foi publicada uma lei chamada Lei de Terras, porque até então, no Brasil, antes da publicação dessa lei, tinham duas formas de ter terra no Brasil, através das sesmarias, que era uma doação feita pelo rei ou por um preposto do rei, os chamados homens bons, que eram os homens brancos, cristãos, pais de família, que recebiam aquela doação de terra, que era uma sesmaria, e ele se ia transformar num grande proprietário de terra e, utilizando o trabalho escravo, ficar rico. Uma outra forma de ter terra no Brasil é através do que eles chamavam posse mansa e pacífica, ou seja, uma família pobre poderia ocupar um pedaço de terra, tomar posse do pedaço de terra e lá praticando agricultura de subsistência, ou seja, plantava milho, plantava mandioca, criava porco, criava galinha, ia sobrevivendo daquela terra. A partir dessa lei de terras, era proibido ter terra se não fosse através da compra, não poderia mais receber nem sesmaria, nem ser posseiro. E ainda por cima, essa lei criou uma série de dificuldades para o posseiro, ou seja, o trabalhador pobre, trabalhador rural pobre, ter direito a legalizar a sua terra e uma série de facilidades para o sesmeiro legalizar a sua terra. Então, essa lei de terras, ela é a grande responsável pela concentração de terra no Brasil, que faz com que o Brasil seja um dos países onde tem a maior concentração de terra do mundo, e que faz com que parte da nossa população, que muito tempo atrás estava na terra, fosse sendo expulso para as cidades, e nas cidades, por falta de moradia, foram obrigados a viver em moradias precárias,
que nós chamamos das nossas comunidades. Então, essas comunidades que existem na cidade é resultado dessa enorme concentração de terra que existe no campo, que seria um espaço onde as pessoas poderiam sobreviver, ter sua terra, ter a sua pequena propriedade e sobreviver da sua propriedade. Pois bem, essa é a lei de terra. E nós tivemos outras leis também que foram, aos poucos, marginalizando a população negra nesse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, como a chamada, como a Lei Rio Branco, que ficou conhecida como Lei do Ventre Livre, que é uma lei que, entre aspas, libertava a criança escravizada, mas mantinha a mãe, libertava a criança filha de mulher escravizada, mas mantinha a mãe escravizada, o que ajudava a desagregar a família. Então, se hoje nós vemos muitas famílias negras desagregadas, muitas vezes só com mães, né, sem ter o pai, isso também é uma herança já daquele tempo, da maneira como eles foram criando uma sociedade onde essas famílias foram desestruturadas, desagregadas, e muitos continuam até hoje, passando de geração em geração. Eles criaram também a lei Saraiva Cotegipe, que ficou conhecido como a lei do sexagenário, que foi uma lei que diz que libertava o escravizado por mais de 60 anos. Ou seja, aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher que trabalhou a vida inteira numa fazenda, a partir de uma idade que ele já não era mais produtivo, porque já estava idoso, então libertava, entre aspas, aquela pessoa, e na verdade era simplesmente uma forma de jogar aquela pessoa na rua, na mendicância, né? Porque não tinha mais como sobreviver. Então, essas leis que eu citei foram leis que implicitamente, ou seja, sem explicitar, sem mostrar muito a cara, foram leis que marginalizaram a população negra. Agora, existiram leis que explicitamente, de forma clara, de forma objetiva, impedia que os negros se inserissem no mercado de trabalho, se inserissem na sociedade. Então, nós tínhamos leis, por exemplo, como uma lei que existiu em São Paulo, em 1886, chamada Postura Municipal, que eram as leis principais da cidade, que proibia que os escravizados e as escravizadas, e por extensão os negros livres, exercessem os mais diversos trabalhos. Existiu uma lei em 1854, que depois foi repetida em 1878, que proibia os negros e negras escravizados de estudar. Era proibido estudar. Então, veja bem, nós tivemos na nossa história, depois de 350 anos de escravidão, e da exploração do trabalho dos escravizados, da construção de enormes riquezas, graças ao trabalho dos escravizados, nós tivemos a transição, o fim da escravidão, que se dão por essas três razões a que eu me referi. Nessa transição, os escravizadores entendiam que os negros só serviam para ser escravizados. Então, como eles percebiam que a escravidão estava acabando, eles queriam criar formas de marginalizar os negros e impedir que os negros participassem da sociedade. Então, é nesse sentido que criam leis que implicitamente marginalizavam a população negra, como a lei de terras, que impedia os pobres em geral, mas também os negros em particular, de ter terra. Ou seja, se o indivíduo deixasse de ser escravizado, ele poderia se tornar um pequeno produtor rural, isso estava impedido pela lei de terras. Uma lei que desagregava a família, porque mantinha a mulher escravizada e libertava, entre aspas, essa libertação também não era muito para valer, as crianças. Uma lei que jogava na miséria e na exclusão social total o escravizado ou a escravizada, que durante décadas ajudou a construir a riqueza daqueles fazendeiros, que depois aí, pela a chamada lei do sexagenário, não precisaria mais trabalhar, mas era uma forma de expulsá-lo, sem contar que essas leis, muitas delas
indenizavam os escravizadores, e tivemos leis que proibiram de estudar e proibiram de trabalhar. Então, essa transição foi marcada pela exclusão social da população negra. Como se não bastasse, os imigrantes receberam uma série de vantagens para vir para cá. Por que os imigrantes receberam vantagem? Todos nós sabemos como tiveram os imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Por que eles receberam vantagem? Porque as elites brasileiras profundamente racistas entendiam que para o Brasil melhorar, ele teria que ser branqueado. Era necessário branquear o país. Na Europa, naquele período, existia uma quantidade muito grande de pobres, de miseráveis trabalhadores, pobres, sem emprego, e que as classes dominantes europeias queriam se livrar deles. E as classes dominantes brasileiras queriam esses trabalhadores, porque eles não tinham qualificação profissional, eles não eram escolarizados, eles não tinham conhecimento de indústria, não tinham conhecimento da agricultura que os negros tinham, mas eles tinham uma vantagem, eles eram brancos, então iriam branquear a população brasileira. Assim, as elites brasileiras, as oligarquias, o Estado brasileiro, eles criam uma série de vantagens para esses imigrantes virem para cá. Então, aquelas famílias de imigrantes para vir para o Brasil, e vocês têm aí perto de Heliópolis o início da Imigrantes, né? Rodovia dos Imigrantes. Não é por acaso, é em homenagem aos imigrantes. E esses imigrantes que vinham para cá, eles recebiam passagem custeada ou pelo Estado brasileiro, pelo governo, ou por grandes fazendeiros, de passagem de navio da Europa para o Brasil, chegavam no Porto de Santos. No Porto de Santos, eles ficavam na hospedaria dos imigrantes, onde eles recebiam alimentação, roupa, documentação, assistência médica, assistência espiritual, porque tinham padres pagos pelo governo para rezar missa, fazer assistência espiritual para essas pessoas. Depois recebiam uma passagem de trem, iam para a cidade de São Paulo, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes, que existe até hoje, que é lá no Belenzinho, que virou o Museu do Imigrante. Depois recebiam passagem de trem, iam para a região cafeeira, no chamado Oeste Paulista, porque a produção do café começou lá no Vale do Paraíba, depois foi para o Oeste Paulista, Campinas para frente, Limeira mais para frente. Eles iam para aquela região. Lá eles já tinham emprego garantido, tinham terra garantida, trabalhavam muitos como meeiros e poderiam comprar aquela terra com valor subsidiado e com isenção de impostos. Ainda por cima, essas famílias recebiam todas valor em espécie, recebiam dinheiro para vir para cá. R$70 mil por adulto, R$35 mil por adolescente e R$17.500 por criança. Então, vinham aquelas famílias italianas, alemãs, polonesas, de 10, 12, 13 filhos, e recebiam esse dinheiro para iniciar a sua vida. É assim, então, que vai se estruturando a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, ela está estruturada, ela está dividida racialmente, sendo que, repito, a totalidade da classe dominante, ou seja, quem tem poder econômico e poder político desde sempre, é branca. A grande maioria da classe média é branca. É branca por quê? Porque são descendentes desses europeus. Alguns, não esses imigrantes, os portugueses que chegaram antes, mas a grande maioria esses europeus. E mais tarde os orientais, japoneses, chineses, coreanos, principalmente chineses, japoneses a partir de 1910, receberam uma série de vantagens do governo e se tornaram essa classe média. É só você ver o sobrenome das pessoas que moram nos bairros vizinhos. Aí, Vila Mariana, Aclimação, Ipiranga, são todos sobrenomes de italianos, de alemães, de poloneses, de espanhóis, etc. E vê
qual é a cor da maioria dessas pessoas de classe média e qual é a cor daqueles que estão na comunidade. Então, a grande maioria dos trabalhadores, como eu falei no início, são trabalhadores e trabalhadoras negras. Por quê? Porque a nossa sociedade se organizou dessa forma. Então, nós chegamos hoje aqui na nossa realidade, em 2021, com este quadro da nossa sociedade, uma sociedade dividida ao meio, com uma grande maioria de pobres, e em alguns casos de miseráveis negros, uma maioria de brancos na classe média e a totalidade da classe dominante é branca. Então, é nesse sentido, como é que está o meu tempo, professora Regimeire? Pode ir indo, são 15 para as 8. Tá, eu acho que mais uns 15 minutos, 20, eu concluo. Porque eu acho que é importante a gente poder fazer o diálogo com a turma aqui. Muito bem. Aí nós chegamos naquilo que é o meu segundo ponto que eu procuro apresentar para vocês, que é o diagnóstico. E aí nós temos uma realidade atual que já era ruim e foi agravada a partir do golpe de 2016 e foi maximizada, transformada em algo insuportável a partir da ascensão ao poder de Jair Bolsonaro, que é a tragédia que nós estamos vivendo aqui. Mas, antes dessa tragédia específica, nós já tínhamos um caminhar em direção a uma determinada situação, principalmente a partir do golpe de 2016, e que, para além da discriminação racial, nós temos ainda associado a discriminação e a marginalização e o aumento da pobreza de gênero entre as mulheres. Então, são as mulheres as principais vítimas dessa sociedade, dessa estrutura dessa sociedade. É assim que os lares brasileiros, cada vez mais, estão sendo chefiados por mulheres. Em 1995, 23% dos domicílios tinham mulheres com pessoas de referência. 20 anos depois, esse número chegou a 40%. Cabe ressaltar que as famílias chefiadas por mulheres não são exclusivamente aquelas nas quais não há a presença masculina. Em 34% delas havia a presença de um cônjuge. Paralelamente ao aumento do número de famílias chefiadas por mulheres, houve uma gradativa reconfiguração dos tipos de arranjos familiares. Se em 1995 o tipo mais tradicional formado por um casal com filhos respondia por cerca de 58% das famílias, em 2015 esse percentual caiu para 42%, tendo aumentado de maneira significativa o número de domicílios com somente uma pessoa e também percentual de casal sem filhos. Isso segundo a fonte da Ascom, do Planalto, do Conselho, do IPEA. Apesar de proporcionalmente o rendimento das mulheres negras ter sido o que mais se valorizou entre 95 e 2015, 80%. Então, o rendimento das mulheres entre 95 e 2015, que, na verdade, essa pesquisa abrange 95 a 2015, mas, de fato, esse rendimento das mulheres negras aumentou para valer de 2003 a 2015. Então, aumentou 80% o rendimento das mulheres negras graças às políticas implementadas a partir de 2003 no Estado brasileiro. Então, o rendimento das mulheres negras aumentou 80% e dos homens brancos ter sido o que menos cresceu, 11%. Contudo, a escala de remuneração manteve-se inalterada. Em toda a série histórica, os homens brancos continuam tendo os melhores rendimentos, seguidos de mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. A diferença da taxa de desocupação entre sexos também merece registro.
em 2015, a feminina era de 11%, enquanto a dos homens atingiu 7,8%. No caso das mulheres negras, ela chegou a 13,3% e 8,5% para os homens negros. Então, este quadro mostra que a pobreza ela tem cor e ela tem gênero. E quando nós falamos de pobreza de gênero, quando nós falamos da mulher negra sendo a principal sendo o principal grupo atingido pela pobreza, pelo desemprego e pela responsabilidade de manutenção da família, nós estendemos essa situação de marginalidade para a família como um todo, porque, seja por razões culturais, estruturais, as famílias brasileiras, em especial as famílias pobres, portanto, as famílias negras, são as mulheres negras que são o arrimo da família. São elas que são aquelas que cuidam das crianças, aquelas que cuidam dos idosos, aquelas que cuidam dos doentes, daqueles que são incapazes de sobreviver. E quando existe o empobrecimento das mulheres negras, existe o empobrecimento das famílias negras, ou das mulheres em geral, o empobrecimento das famílias em geral. Então, é mais do que o estudo de um determinado grupo que é historicamente marginalizado e pouco beneficiado na nossa sociedade. É que essa situação ela se espraia para o grupo social ao qual ela é responsável. Então, a desigualdade ela acabou sendo crescente ao longo da nossa história e ela tem sido particularmente mais grave nos últimos 4, 5 anos. E hoje nós estamos de volta à miséria. Então, a miséria que tinha sido diminuída de forma significativa, mas ainda insuficiente, a partir de 2003, com o golpe de 2016, ela volta com toda a sua força. É assim que nós temos aqui, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, que é um órgão da ONU, nós tivemos em 2005, para se ter uma ideia, a extrema pobreza era 10,7% da população e a pobreza 36,4% da população. Em 2012, vejam só, 2005, 10,7% e 36,4%. Em 2012, a extrema pobreza caiu pela metade, 5,4%. E a pobreza também pela metade, 18,6%. Em 2017, nós já estamos com a pobreza em 19,9%. Quer dizer, estávamos em 2017, hoje nós estamos com valores muito superiores a isso. Então, a volta da situação de pobreza é muito grande. Por outro lado, o andar de cima, aqueles que se beneficiam da miséria do povo, realmente se beneficiaram muito dessa miséria do povo. É assim que, em 2017, o Itaú, o Bradesco e o Santander, os 3 principais bancos privados do país, lucraram junto 14,5 bilhões no segundo trimestre, alta de 14% em um ano. Ou seja, enquanto a pobreza aumentou, enquanto as pessoas passaram a ter mais dificuldade financeira, esses bancos, que são aqueles que mais lucram qualquer tipo de sociedade capitalista, evidentemente, eles aumentaram seus lucros em 14%. Esses 3 maiores bancos privados do país viram seus resultados melhorarem, com o Itaú liderando com lucro de 6,382 bilhões. Juntos, eles tiveram uma alta de 13,82% no lucro líquido em um ano.
que ficou em 14,15 bilhões contra 12,753 bilhões entre abril e junho de 2017. Então, assim, são números que fica até difícil a gente mensurar, a gente imaginar o que isso significa de dinheiro. Eu não sei se vocês estão acompanhando na imprensa os escândalos que surgiram agora das pessoas colocando dinheiro, grandes milionários, em paraísos fiscais, ou seja, um lugar onde põe dinheiro lá escondido, ganho normalmente com roubo, e que não paga imposto, fora do imposto de renda, etc., e que o Paulo Guedes, ministro da Economia, é um dos brasileiros denunciado, e tem gente do mundo inteiro. Então, isso um pouco dá uma medida que, enquanto nós estamos vivendo hoje, com a situação agravada, as pessoas se alimentando de osso nos mercados, carcaça de frango, pé de frango, nós temos um ministro da Economia que ganha bilhões, não está falando de milhões, está falando de bilhões, e tem dinheiro no paraíso fiscal. E guarda esse dinheiro no paraíso fiscal, ou seja, esconde esse dinheiro, que certamente ele foi ganho de forma bastante legal, a partir das informações privilegiadas que ele tem sobre o governo, e acaba se fazendo investimento e ganhando dinheiro dessa forma. Então, esse é um pouco o diagnóstico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação de uma extrema gravidade, lógico, agravado pela pandemia, que conseguiu ser mais letal ainda, e todos nós sabemos quanto que ela é mais letal entre os mais pobres, e essa tragédia que a gente vive aqui. Contudo, e aqui eu entro no terceiro ponto a que eu me referi, para concluir com isso, eu acho que nós precisamos pensar, e nós temos condições, nós temos amadurecimento para pensar em estratégias de luta. Nós temos forma de nos unir, e nos unir a partir da realidade que a gente vive. Nós temos no Brasil uma situação entre os trabalhadores que é curiosa, e que também ela divide os trabalhadores. Da mesma forma que na sociedade a que eu me referi, com a totalidade da classe dominante branca, a maioria da classe média branca e a maioria dos trabalhadores negros, entre os trabalhadores, entre aqueles que produzem a riqueza, também existe uma certa divisão. Que divisão é essa? Aqueles mesmo trabalhos de operários que são melhor remunerados, eles são historicamente ocupados por trabalhadores brancos. Então, dentre os trabalhadores, que são aqueles que produzem a riqueza, ainda aqueles que são mais prejudicados são os trabalhadores negros. Então, se você vê numa fábrica, uma grande montadora, como tem aí próximo no ABC, e existem pesquisas que demonstram isso, onde os trabalhadores são operários, são trabalhadores, são nossos companheiros, mas que tem um salário melhor, por exemplo, do que alguém que trabalha na faxina, do que alguém que trabalha na indústria têxtil, que trabalha na indústria de alimentação. Esses trabalhadores, a grande maioria, são trabalhadores brancos, homens e brancos. Então, existe uma divisão ainda no interior da classe trabalhadora. Essa divisão não é natural, e essa divisão ela não é porque aqueles trabalhadores brancos ocuparam os espaços e não deixaram os negros ocupar espaço. É porque o mercado de trabalho, desde aquele período lá da transição de trabalho escravo para trabalho assalariado, ele foi construído de forma a discriminar os negros. E mesmo entre os trabalhadores, os empregadores, eles preferiram colocar trabalhadores brancos, mesmo entre aqueles operários. Para você ter uma ideia, eu estudei isso bastante quando eu estava fazendo as minhas pesquisas. No final do século XIX, começo do século XX,
os anúncios de jornais explicitavam: olha, estamos precisando de mecânico, no anúncio do jornal, no Estadão, no Diário Popular da época, que não seja preto. Precisa-se de operador de máquina, que não seja preto. E precisa-se agricultor, chacareiro, carroceiro, que não seja preto, que não seja preta. Então, os jornais explicitavam, porque os empregadores recusavam os trabalhadores negros. Lá depois, na década de 30, 40, até a década de 70, por aí, eu cheguei a pegar esse período quando era bem jovenzinho, os anúncios de jornais já era proibido dizer que não aceitava preto, porque era racismo, mas eles disfarçavam isso e exigiam a tal da boa aparência. Então, precisa ser funcionário de boa aparência. Boa aparência queria dizer que não fosse negro. Então, hoje não tem mais anúncio dizendo que não aceita preto e não tem mais anúncio dizendo que tem que ser de boa aparência, mas a discriminação continua. Então, esses trabalhadores continuam sendo discriminados. Então, nós vivemos no Brasil uma divisão da classe trabalhadora que não foi feita pelos trabalhadores, nem os negros, nem os brancos, e que foi feita pelos grandes empresários, primeiro porque privilegia os trabalhadores brancos, a partir da compreensão que negro só servia para ser escravizado, eles tinham essa compreensão, e muitos, de certa forma, até mantêm, e também porque essa divisão entre os trabalhadores, a manutenção do racismo interessa ao poder dominante, ao poder econômico, porque os trabalhadores ficam divididos e que, portanto, não vão se unir por um bem comum. Enquanto o trabalhador branco estiver desqualificando o trabalhador negro, ele não vai estar focando no empregador. Enquanto o negro que não consegue o trabalho, porque o empregador o discrimina, estiver focando no trabalhador branco, ele continua deixando o seu empregador, que promove esse racismo, tranquilo e não vai ser o foco. Então, é nesse sentido que a compreensão que eu tenho, e essa é uma compreensão que não é só minha, é um acúmulo que o movimento sindical tem, que é necessário uma organização, que é necessária a união de todos os trabalhadores para enfrentar essa situação. Agora, essa união não é apenas um discurso, é uma união que tem a ver com a incorporação da luta da população negra em todas as demandas do movimento sindical. Então, nós vivemos um movimento sindical que ainda não incorporou e não absorveu todas as demandas da população negra, porque este movimento sindical, ele acabou sendo hegemonizado, acabou tendo a maioria justamente daqueles trabalhadores que foram aceitos enquanto trabalhadores da indústria, porque eram brancos, e que criaram um movimento como um movimento generoso, que tem por objetivo lutar por todos os trabalhadores, mas a sua cabeça ainda é uma cabeça muito acreditando que a classe trabalhadora tem um único perfil, ou seja, que é feito de homens brancos, de descendência europeia, e que ela é muito mais que isso. Então, aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras que estão fora dessa realidade de serem trabalhadores empregados, assalariados de maneira formal, e hoje nós sabemos como a grande maioria está na informalidade, principalmente os jovens, é necessário que esses trabalhadores tenham espaços para poder atuar e poder disputar o seu lugar dentro da sociedade, e para isso é necessário que tenha uma grande união entre os trabalhadores, aqueles que são trabalhadores, mas que são historicamente incluídos, e aqueles que são trabalhadores e trabalhadoras historicamente estão excluídos, estão à margem da nossa sociedade, uma parte vivendo nas nossas comunidades, vivendo nas situações com toda a precariedade que nós sabemos. Parte dessa, a sua grande maioria de mulheres, e com todos
as consequências de ser mulher numa sociedade machista e de ser mulher negra numa sociedade racista como é a nossa. Então, é nesse sentido que a compreensão que se acumulou até aqui é que essa unidade ela é muito importante para fazer esse enfrentamento, seja no momento grave como nós estamos vivendo, de verdadeira tragédia de pandemia, seja em outros momentos que são graves, mas não agravados por uma pandemia e que precisa ter união de todos os trabalhadores. Em particular, nesse momento que nós estamos vivendo, de extremamente complicado do ponto de vista político no nosso país. Então, era isso que, em princípio, meio para suscitar o debate, eu queria apresentar aqui para vocês, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre essas questões, que me parece bastante importante, e ouvir um pouco vocês aí, as suas observações e opiniões. Muito obrigado. Obrigada, Ramatiz, né, pela contribuição, pela contextualização histórica, né? A gente começou lá no início do curso, discutir de forma mais geral, né, a construção dos valores ou dos debates em torno da mestiçagem, e aí quando você traz essa reconstrução histórica sobre a transição do trabalho escravizado para o trabalho assalariado, né, a gente consegue enxergar bem esse peso, né, daquilo que anteriormente a gente discutiu, do chamado ideal de branquecimento, né, todo o valor político e ideológico colocado nessa prática e nessa né, que resultou, né, nesse quadro que você tão bem desenhou aqui. Gente, vamos fazer aquele nosso esquema, né? Quem quiser levantar, ou quem quiser se falar, levanta aqui a mãozinha ou se inscreve aqui. A Luana, logo no comecinho, ela estava, quando eu tinha colocado uma questão disparadora, né, não sei se ela já quer colocar. Quer, Luana? Posso falar, vai ser uma contribuição bem singela, mas eu lembrei que ontem eu estava estudando um capítulo de um livro da Lélia sobre racismo e sexismo na cultura brasileira, e aí ela fala, né, sobre essa questão da produção econômica existente no Brasil, e de como tem essa reinterpretação do lugar natural, né, onde tem a questão dos espaços ocupados pelos dominadores e pelos dominados. E aí fala muito bem dessa questão, né, que desde... A gente vai ver o contexto histórico, que foi bem trazido pelo professor Ramatiz, que diz que os brancos eles sempre tiveram, desde a Casa Grande, e eles continuam ocupando os espaços que são moradias saudáveis, eles são devidamente amparados, protegidos pela polícia, contexto de saúde, enquanto para a população negra, o lugar natural, né, entre aspas, é o oposto, foi da senzala para as favelas, para os cortiços, para locais totalmente desestruturados, né, e que não há proteção, não há segurança. E daí, né, respondendo a pergunta a questão que você disparou, de onde veio, né, essa questão das diferenças? Foi exatamente daí, em ter só se mantido e mudado o nome, porque foi mais uma vez uma lei para inglês ver, né? Então, para poder dar, de alguma forma, um benefício, não para a população negra sim, mas para brancos, para uma situação econômica e social do país. Então, era basicamente essa minha contribuição. Obrigada, Luana. A gente pode fazer um bloco, Rama? Ou você quer comentar? Sim, eu acho que seria bom ouvir mais pessoas, a gente responde em bloco. Beleza. Vamos lá, povo. Quem mais? Núbia, você colocou alguns comentários. Você quer abrir o microfone e falar? Boa noite. Muito obrigada pela aula, professor. Foi muito... É importante quando a gente entende esse contexto histórico, passo a passo, como ele foi construído, né? Porque, às vezes, né, no caso, nasci mulher preta e pobre, parece que você, né, é um destino ser marginalizada, né, não ter condições de sobrevivência, parece que é um destino, né? Eles fazem acreditar que você nasceu para essa vida, né? E quando a gente escuta toda essa construção histórica que foi arquitetado politicamente, economicamente, na construção de um país racista,
estruturalmente racista, você começa a compreender que isso não tem nada, nenhuma relação com o destino, mas com o que eles colocaram para a gente viver. Eu comentei sobre onde começa, né, esse racismo nos dias atuais. Eu sou professora atualmente na educação infantil, e é um tema muito delicado, porque a sociedade em geral enxerga a criança como pura, né? E a primeira infância como quase intocável, como se fossem todos anjos, né? E não seres humanos que reproduzem sistemas sociais. E então o racismo ele fica fora, né? E é um racismo muito sutil. Então, quando uma professora deixa só de amarrar um cadastro, deixa só de entregar um brinquedo na mão, deixa só de colocar uma foto no painel, ela é muito delicada, quase imperceptível, você não percebe que aquilo é racismo, né? Você tem que estar muito atento a esse jogo do racismo para compreender isso na educação infantil. Mas aí eu lembrei, durante o meu comentário, que não começa na educação infantil, mas começa na gestação, né? A gente sabe que as mulheres negras são as que mais sofrem com os abortos ilegais, são as mulheres que têm mais violência obstétrica, que têm menos acesso ao pré-natal, e a gente não tem dados explícitos sobre as crianças, os bebês, né, recém-nascidos, mas depois na escola a gente tem já alguns dados da expulsão desses meninos que vai ocorrendo durante os anos escolares, e hoje tem um nome muito bonito, né, que é convidado a se retirar, né, convidado a ir para, né, recentemente, em 2015, convidaram o meu aluno de 8 anos, negro retinto, a se retirar da escola. Mas eu gostaria de trazer um ponto para mim, sabe, porque enquanto mulher negra periférica, começa a dar um certo desespero quando eu escuto essas histórias, e saber que foram estruturadas dessa forma, e aí eu fico pensando o que eu poderia fazer para sair dessa condição ou lutar com as outras pessoas. E aí, meu trabalho é com aquilombar, com outras mulheres negras e com outras mulheres de forma geral, em geral mulheres, e trabalhar em prol, né, dessa sociedade, seja na escola, seja no feminismo negro periférico, mas ter me juntado com outras pessoas que acreditam nisso e lutado pelos direitos, né, verbalizado, e aí a gente tem visto, eu tenho visto muitos coletivos, muitos ajuntamentos, muitos aquilombamentos, que para mim tem dado uns pingos de esperança, sabe? Uma coisa de você acreditar em amanhãs melhores. E aí eu queria um pouco ouvir sobre se o senhor tem alguma perspectiva desses ajuntamentos ou outras experiências que possam ser pauta para a gente não ficar só nessa condição de entendimento. Ok, entendi de onde veio, mas e agora? O que eu faço com toda essa informação muito importante? Obrigada pela aula. Obrigada, Núbia. Vamos ver se tem mais alguém para a gente fazer um bloco de 3. Tem mais alguém? Maria? Pode falar, Maria. Você abriu o microfone, Maria, que para a gente não aparece que ele está aberto. A gente não está ouvindo, não. Agora sim, parece. Boa noite. Eu queria ouvir o ponto de vista assim que o professor trouxesse, que ele trouxe a questão da concentração de terra e a lei de terra, como tem, o ponto de vista dele, como tem refletido na população indígena e no movimento sem terra hoje. Eu queria ouvir o ponto de vista dele. Obrigada, Maria. Então, acho que agora a gente volta para você, Rama, e depois a gente constrói outro. Bacana. Obrigado, companheiras, aqui pelas falas, pelas intervenções, pelas perguntas, eu acho todas muito pertinentes. Eu vou tentar responder aqui, primeiramente, a Luana e a Maria Santana, e depois a Núbia, que eu acho que a Núbia vai tomar um pouquinho mais de tempo.
A Luana, na verdade, faz uma série de comentários que a gente concorda, né, que tem a ver com a questão dos privilégios que foram estabelecidos quando foi estabelecida a escravidão, que foram mantidos na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Eu insisto muito neste período de transição, porque eu acho que esse período estruturou a nossa sociedade. Que essa escravidão foi um instrumento de exploração do trabalho, de construção de uma riqueza formidável, utilizando o trabalho das pessoas que foram sequestradas do continente africano. A transição da escravidão e a construção do racismo, ela foi fundamental para estruturar essa sociedade desigual que se estrutura, que se cria depois da escravidão. Então, essa questão dos privilégios, ela é muito importante e ela é fundamental nessa transição e para a manutenção da nossa sociedade e a tentativa constante, muitas vezes, de convencer as pessoas da legitimação desse privilégio. Nós passamos a achar que é normal entrar num shopping de luxo e só ver mulheres negras na faxina. Não que trabalhar na faxina seja algo indigno, mas as mulheres negras, com certeza, podem ser boas faxineiras, podem ser boas professoras, boas empresárias, advogadas, médicas, professoras, etc., e não mereceriam estar segmentadas, né, limitadas a esse tipo de trabalho apenas. Então, eu acho que essa questão do privilégio, a naturalização do privilégio, é muito grave na nossa sociedade, a gente precisa conseguir superar isso. A Maria Santana fala de algo que é muito importante, com certeza, que é a lei de terra, das formas legais de estruturar a desigualdade no nosso país, que expulsou os pobres, em geral, da terra, os brancos, os indígenas aculturados e os negros, porque seria uma forma de que os negros, por exemplo, ao deixar de ser escravizados, se tornassem pequenos produtores rurais, poderiam sobreviver. Aliás, o que aconteceu em certa medida, depois até uma parte foi revogada, no final da escravidão nos Estados Unidos, onde as famílias negras recebiam lotes de terra, recebiam sementes, recebiam ferramentas, recebiam animais de carga para poder iniciar a sua vida enquanto homens e mulheres livres numa sociedade enquanto pequenos produtores rurais. Aqui, além de não receber nada, os grandes proprietários os escravizadores foram indenizados, os negros não receberam nada, tiveram leis que proibiram, como eu já me referi, de estudar, de trabalhar e de ter terra, e os imigrantes receberam essas terras. Então, por isso, a nossa sociedade absolutamente excludente. Não por acaso, nos Estados Unidos, onde a população é em torno de 13% de negros, nós temos negros de classe média, nós temos negros ricos, nós já tivemos até negro que foi presidente da República. E no Brasil, onde nós somos 55% da população, você vê um ou outro negro rico, que é o pagodeiro, o jogador de futebol, o MC, agora mais recentemente, é absolutamente exceção. Então, e a lei de terra certamente está na raiz disso, e com certeza os indígenas também foram afetados com isso, porque os indígenas foram simplesmente massacrados, suas terras roubadas, e foi em cima dessas terras que se produziu a riqueza utilizando o trabalho escravo. Então, com certeza, os indígenas são semelhantes aos negros na exploração, na miséria, na exclusão social, e aí, no caso específico, no genocídio que enfrentaram desde que os europeus chegaram aqui. Eu queria falar um pouco da questão que a Núbia coloca, que eu acho que carece um pouquinho mais de tempo, da questão que ela coloca da marginalização apresentado como destino, a questão do racismo sutil na primeira infância, e ela dá o exemplo do menino que foi expulso da escola e tal. O que eu queria iniciar
a argumentação, ou me somar a essa argumentação dela, citando que a construção do pensamento no Brasil é um pensamento racista, que é construído, inclusive, nas academias, que as academias, principalmente até 40 anos atrás, a academia era local de homens brancos, ricos, etc. E essa construção se dá na academia, se dá por grandes pensadores brasileiros. Existe um autor que ele não é educador, mas eu gosto de citá-lo, porque ele é muito importante, um economista, e foi um economista progressista, e a sua elaboração do seu pensamento tem desdobramento em vários aspectos, inclusive na educação, que é esse ponto que a Núbia aponta aqui, uma vez que ela é também educadora. Esse pensador é Celso Furtado. O Celso Furtado, que foi um grande economista, progressista, foi ministro do João Goulart antes do golpe de 64, num dos seus livros, ele procura interpretar a razão pela qual, no final da escravidão, os negros não se integraram ao mercado de trabalho. E a interpretação que ele tem é que, uma vez que a escravidão era muito dura, quando acaba a escravidão, os negros se recusam a trabalhar e eram dados ao ócio. Então, a razão pela qual os negros foram marginalizados na economia e, portanto, na sociedade brasileira, segundo Celso Furtado, não é por aquela legislação a que eu me referi, não é pelo privilégio dado aos imigrantes, era porque os negros não queriam trabalhar. Então, os negros eram dados ao ócio. Então, ele faz uma análise econômica para justificar uma marginalização que ele percebia que existia na sociedade da população negra. Qual o desdobramento dessa análise econômica para outros campos da ciência, do saber? Se os negros são dados ao ócio, justifica que um juiz de direito ou um delegado de polícia seja muito mais duro com o rapaz negro que delinquiu, que cometeu algum tipo de crime leve ou não, do que com o rapaz branco. Então, aquele rapaz negro, ele será punido com muito mais rigor do que um rapaz branco. E aí todos nós sabemos de exemplos, né, da drogadição. Se pegar um menino, 2, 3 meninos, fumando um baseado em Heliópolis, ele vai ser tratado como traficante. Meninos negros, evidentemente. Se pegar uns 2, 3 meninos brancos fumando um baseado lá nos Jardins, ele é usuário, vai ser chamado pai, ver se tem algum problema psicológico, ou coitadinho e tal, né? Então, nós sabemos essa diferença. Então, o desdobramento desse pensamento do Furtado para o direito é que, se o negro é dado ao ócio, faz parte da sua natureza o ócio, ou seja, a preguiça, a falta de vontade de trabalhar, há que ser mais duro na justiça com o negro. Se o negro é dado ao ócio no campo do trabalho, faz sentido que o empregador, que na hora de selecionar um trabalhador ou uma trabalhadora, e for um rapaz branco e um rapaz negro, ou uma moça branca e uma moça negra, ele vai dar emprego para o branco ou para a branca, porque os negros são dados ao ócio. Na educação, se o negro é dado ao ócio, faz sentido que aquele professor, que aquela professora, não vai ter o mesmo desempenho ou a mesma dedicação para alfabetizar. Aí eu estou falando da educação infantil a que ela se referiu, para alfabetizar ou para criar as bases educacionais para aquela criança, porque o negro é dado ao ócio, é da sua natureza a ociosidade. Assim como outros autores construíram a ideia que é da natureza do negro a inferioridade moral, a incapacidade de raciocínio, enfim, outras ideias que foram construídas. Então, percebo como uma elaboração teórica na academia, que aqui no caso dizia a respeito, inclusive é uma questão econômica, mas uma elaboração profundamente racista, embora seja um autor progressista,
e que certamente em nenhum momento da sua vida xingou um negro, mas ele teve uma elaboração do pensamento racista, contribui e fortalece e legitima a discriminação que é feita por uma professora branca lá na ponta, que ela vai expulsar aquele menino negro porque ela aprendeu lá que negro é dado ao osso mesmo, esse moleque pretinho ele vai só dar trabalho, então não adianta ele ficar aqui. Estão perdendo tempo com ele. Então, percebe como é que se cria essa estrutura. Então, isso que é o mais grave da sociedade, que é aquilo que nós chamamos do racismo estrutural, que estrutura a nossa sociedade e se institucionaliza, se torna um racismo institucionalizado. E, por fim, ainda respondendo para a Núbia, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Ela dá exemplo de algumas iniciativas pessoais que eu acho que são importantes e que essas pessoas são heróis e heroínas que têm as suas iniciativas pessoais. Eu sei que muitas professoras e professores têm. Aqueles que criam uma ONG, uma organização, informal ou não informal, para tentar mudar a sociedade. Contudo, esse tipo de trabalho é importante, mas é absolutamente insuficiente. Então, aí nós entramos num outro patamar, que é a questão política. Eu não estou me referindo à questão política partidária, né? Cada um tem lá o seu partido. Que é a questão política. É quem que nós vamos colocar para gerir o Estado e para atender essa população de forma não racista. Eu tive uma experiência, antes de entrar para a universidade, um pouco antes, eu fui contratado pela Prefeitura de São Paulo, eu e diversos outros colegas, para dar cursos de formação para professores e professoras, utilizando a Lei 10.639, que inclui História e Cultura Africana nos currículos escolares. Foi uma experiência maravilhosa, rodamos a cidade de São Paulo toda, dando esse curso. Mas por quê? Porque teve uma gestão, uma administração que entendeu que era importante implementar a Lei 10.639, era importante falar da história da África, da história dos negros do Brasil, e para isso era necessário contratar especialistas para formar os professores. Porque os professores e professoras, muitas vezes, tinham a melhor boa vontade, mas não tinham formação, não tinham elementos para colocar em prática aquilo que acreditava. Então, é nesse sentido que eu acho que quem gere o Estado, quem dirige o Estado, é fundamental, é determinante para o combate ou não à discriminação racial, em que pese que são importantes iniciativas como essas de indivíduos, de pessoas bem-intencionadas. Obrigada, Rama. Vamos lá? Temos mais comentários, questões? Vamos lá, povo, não fiquem tímidas. Nada, nenhum comentário, nenhuma questão? Eu vou colocar uma enquanto Eu queria agradecer a resposta do professor. Diga. Eu queria muito agradecer a resposta do professor, e aí a gente fica numa situação, né? Porque como que a gente elegeu esse ser humano aí que está aí, né? E aí, o que a gente pode fazer, o que dá para a gente pensar em como... Porque, assim, eu estou em São Paulo, na esfera municipal, estadual e federal, tá tudo... Não tem para onde olhar. Tá. Temos que lutar muito. Vamos lá. Tá de mal a pior, né? Enquanto as pessoas pensam, eu vou fazer um comentário, mas, gente, continua aberto aqui. Aprovamos aquilo que eu digo sempre quando nós temos convidados de fora, né? Aproveitem. Vamos explorar um pouquinho aqui o horário do nosso colega. Eu ia só comentar, Rama, que assim, você começa a sua discussão, e eu, claro, conhecendo o seu trabalho e suas pesquisas, né, tomando esse aspecto, né, como você diz, estruturante da nossa história, da nossa formação econômica, social, que é a questão do trabalho, que é esse momento de transição, né,
E aí e aí você fala, quando você traça o seu diagnóstico, você demarca esse momento, né, o momento em que também a gente passa de um significativo avanço no que diz respeito, né, a políticas para enfrentar a desigualdade racial, para enfrentar essa construção histórica desigual que recai sobre a população negra, mas depois a gente começa a experimentar esse desmantelo completo, né, esse desmonte completo que agora está extremamente agravado. E aí eu queria que, se você quisesse comentar, pudesse comentar um pouco mais, né, isso que a Nubia, a gente sabe que está tudo uma desgraça, então, assim, o índice de desemprego neste momento, né, mas, assim, eu entendo no seu raciocínio que o trabalho continua sendo, é uma dimensão fundamental, né, para a gente pensar esse enfrentamento dessa desigualdade que, né, você diz assim, olha, tem uma série de medidas, de políticas, de decisões que foram tomadas no passado que nos ajudaram a chegar até aqui. E aí a gente está num momento em que exatamente, né, não, por mais que o Bolsonaro diga que é por conta da pandemia, a gente sabe que é, né, por conta dele mesmo, né, que é isso, em que os índices explodiram novamente, o índice de desemprego. As pessoas estão sem para nada, né? Sem recurso para nada, nem para comer, né? Como todo mundo sabe aqui. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Como é que você vê essa centralidade do trabalho hoje, né? Eu sei, claro, não sei que não tem uma resposta, como é que a gente sai disso que a gente está, mas se você entende que é isso mesmo, que é uma centralidade, que nós deveríamos pensar medidas que, né, que nos ajudasse a reverter, né, né, é uma dimensão fundamental para reverter a desigualdade que atinge a população negra, mas a gente tá aí nessa encurralada, né? Tá nessa encurralada grande, né? Tudo se mistura, tudo está articulado, como você disse, né? Quem dirige o Estado tem uma responsabilidade grande, mas nesse momento quem dirige o Estado, que na verdade quer que tudo se lasque, né? Quer que todo mundo quer estar matando todo mundo. Então, como é que a gente sai, né? Como é que a gente, sabendo que o trabalho é central para a sobrevivência, para a saída da desigualdade, para qualquer grupo social, mas como a gente está tratando aqui especificamente da população negra, como é que essa centralidade que o trabalho tem, como é que a gente retoma isso nesse contexto? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Pode ir comentando, eu vou perguntar aqui no chat para o pessoal. Bom, a professora Regimeire apresenta uma questão que é atual, presente, né? Que é a nossa realidade que nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia. É um horror, eu não consigo, sinceramente, assim, eu tenho bastante tempo de militância e de participação, de entendimento das coisas, eu não consigo imaginar, quer dizer, antes ou depois de eu ter nascido, algo tão trágico acontecendo no país, né? É uma coisa, realmente é uma tragédia, uma coisa horrorosa que está acontecendo. Não é só a pandemia já é uma tragédia, né? O que estão fazendo com a pandemia, as pessoas ganhando dinheiro com a morte dos outros, né? Essas escândalos da Prevent Senior, a venda de vacina, é um negócio assim inacreditável, coisa assim que os nazistas são criancinha na frente do que a gente está fazendo. Mas agora existe uma questão que é isso que a professora Regimeire coloca, que é a questão mais estrutural mesmo, da nossa sociedade, que é uma sociedade marcada pelo racismo e pela exclusão, e que, na minha compreensão, e aí eu tenho uma visão econômica, sem ser economicista, que a saída está na economia, sim, está no trabalho. Existe um pensamento dentro de parcela da esquerda, hoje já bem diminuído, que a questão central é a questão de classes, ou seja, a luta de classe, a luta contra os empresários, contra a exploração, e a questão racial ela é secundária.
Por outro lado, existe um pensamento dentro de parcela do movimento negro, que, ao contrário disso que eu me referi à esquerda, não está tão em desuso assim, está muito presente, que a questão é só identitária, que a questão é os negros ocuparem espaços de poder, eu me apresentar como negro, valorizar a minha estética, e isso resolve o problema. A partir daquela compreensão que eu falei no início, que nós somos 55% da população e a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, eu compreendo que no Brasil não dá para separar a questão de raça e a questão de classe. Elas estão absolutamente imbricadas, elas estão juntas, porque existe uma divisão que não foi criada por nós, foi criada pelos proprietários de escravizados, que depois se tornaram empresários, que depois se tornaram industriais, e continua sendo a classe dominante, foi criada por eles. E que essa realidade está aí presente. Então, a superação dessa realidade passa, sim, por uma mudança na situação econômica. E mudar a situação econômica para os trabalhadores não é melhorar o índice da Bolsa, né? Não é o índice Merval, nem nada disso. A situação econômica dos trabalhadores é melhorar a sua condição de sobrevivência, seus salários, a empregabilidade, isso que é fundamental. E essa situação econômica, essa situação de trabalho, a questão racial tem que estar presente nela. Ela tem que estar presente nela porque a questão racial é utilizada pelos empregadores para diminuir o salário dos trabalhadores. E aqui eu vou tentar falar uma coisa que eu acho que me parece muito fundamental nisso. Os escritores, os grandes teóricos marxistas que seguiram Karl Marx, o próprio Karl Marx afirmava que na sociedade capitalista existe aquilo que eles chamam de exército de reserva de mão de obra. Ou seja, dentre os trabalhadores, um grupo grande de trabalhadores fica desempregado, o sistema mantém eles desempregados, de maneira que eles fiquem tensionando os empregados, sendo que são ameaçados de a qualquer hora serem substituídos por aqueles desempregados, e esse tensionamento evita que os empregados exijam melhores salários, melhores condições de vida, etc. Então, esse exército de reserva de mão de obra faz parte da lógica do capitalismo. No caso do Brasil, esse exército de reserva de mão de obra, a grande maioria são negros. E são esses negros que estão constantemente na marginalidade, esperando uma oportunidade para ocupar o mercado de trabalho que, não obstante, os marginaliza. Então, aquele trabalhador branco que ele está empregado, na verdade, ele está cotidianamente ameaçado, o seu emprego ameaçado pelo trabalhador negro, que provavelmente vai aceitar trabalhar no lugar dele para ganhar menos, porque esse negro está desempregado há muito tempo e seu salário é inferior, segundo todos os dados apontados por Diese e todos os institutos. Ou seja, esse racismo que é criado pelo próprio setor empresarial, que mantém os negros à margem, que faz com que eles compunham exército de reserva de mão de obra, esses que estão desempregados, esperando uma oportunidade de emprego, ele ameaça também o trabalhador branco. Então, é possível, quando a gente dialoga com os trabalhadores brancos, que nesse momento estão sendo privilegiados porque ele tem um emprego, mostrar a eles que a qualquer momento ele pode ser substituído por um trabalhador negro que receberá um treinozinho ali no Senai para aprender a operar uma máquina computadorizada e vai substituir aquele trabalhador branco ganhando menos, porque o trabalho do negro já está achatado faz tempo e ele, na condição de desempregado, vai se submeter a um salário inferior. Então, isso demonstra que a discussão da questão racial é fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras negros, mas ela é também fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras brancos. Então, aquilo que eu me referi à unidade, que é fundamental,
que o movimento sindical que é composto por aqueles que estão incluídos, aqueles que têm trabalho, porque quem está desempregado não tem como se filiar a um sindicato, ele precisa reconhecer essa dimensão racial da classe trabalhadora e a dimensão racial da própria luta de classes aqui no Brasil, a luta por melhores condições de vida, inclusive de trabalho, reconhecer essa dimensão racial e se associar aos negros nessa luta. Então, o movimento sindical ele tem que se enegrecer e assumir essa luta que é fundamental. Desculpa, acabei me estendendo, mas esse é um tema que me parece bastante pertinente. Não, excelente, é isso mesmo. Né? Não tem como ser tão sucinto diante dessa complexidade, que seria aquilo, o seu último ponto da fala, né? Aquilo que seriam as estratégias ou alguma possibilidade de saída, né? Muito, muito bacana. Meu povo, e aí, temos um tempinho, alguém mais quer tirar alguma dúvida, né? Ramatize, alguma coisa que você falou lá que eu não entendi direito, aproveite, ele não estará conosco nas próximas aulas. Vou fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Um pouco de polêmica é sempre bom também, gente. Maria. Então, eu vou fazer um comentário. É muito complexo, né? A gente de fazer essa discussão dessa questão do racismo estrutural, que a gente vê que tanto o trabalhador negro quanto o trabalhador branco, o branco ele acha que ele é superior ao negro ainda, e ainda acha que é inimigo, e ainda ele acha que ele é classe média, e ele ainda é de direita. Ele ainda acha um jeito de ofender, de humilhar o outro. É uma coisa muito complicada que a gente vê hoje com relação a tudo que está acontecendo no país, que não tem muita lógica o que tem acontecido nas últimas eleições. O nosso povo, o povo que mais sofre, que mais passa fome, que mais é assassinado, que mais é injustiçado, né? O povo das periferias, são as pessoas que elegem a direita constantemente. Então, assim, é muito complexo isso, é muito louco que a gente fica tentando fazer uma discussão política com essas pessoas, e a gente faz discussão política e a gente vê que é muito difícil convencer ou fazer com que essas pessoas entendam o que foi planejado, o que foi proposto desde o início para estar nessa situação que a gente está, que não é porque Deus quer, né? Que é um planejamento. Então, é muito complexo, porque aí entra a questão da religião, né? Então, ultimamente tem se usado muito a questão religiosa como uma forma de dizer que é desse jeito porque Deus quer. E como a educação no nosso país ela é muito ruim e se cria sempre mecanismo para que as pessoas não tenham acesso a uma educação de qualidade, e as pessoas, mesmo algumas querendo estudar, não consigam por conta do horário de trabalho, por conta da sobrecarga que tem. Então, assim, a cada dia a gente vê que isso piora. E a gente está no século XXI, ao invés de ser o contrário, né, das pessoas terem todo essa criticidade, esse entendimento, a gente vê que parece que está regredindo, as pessoas estão regredindo, né? É inacreditável o que a gente percebe. Eu trabalho com educação infantil também, e é muito difícil a gente perceber que as pessoas que estão morando na rua, famílias inteiras que estão morando na rua, pessoas desempregadas, pessoas que não têm nenhuma perspectiva de vida, defende o sistema de governo que está imposto aí, entende? É muito
É muito louco isso. E aí eu queria que o Ramati falasse um pouquinho disso, porque tem hora que deixa a gente muito agoniada, sabe? Assim, como é que a gente lida com essa estrutura que está aí? Porque é muito louco isso. Obrigada, Maria. Pode falar, Rama. Mas concordando com o desabafo da Maria e procurando falar um pouquinho a respeito dele, a situação é desesperadora mesmo. E eu quero dar um exemplo. Nós estamos aqui na nossa conversa, pelo que eu estou vendo aqui, nós estamos com 17 pessoas aqui. É uma quantidade legal de pessoas. Não, tem mais, Rama. Tem Talvez mais? na tua... Tem 25. Somos 25, todos. Tá aqui no meu aqui, eu não sei se eu vi. Tá, 25 aqui embaixo, tá. Então, 25 pessoas, com uma quantidade boa de pessoas debatendo, interessadas no tema e procurando todos nós com consciência e tal. A Rede Globo, que a essa hora aí deve estar o quê? Passando no Jornal Nacional, tem 100 milhões de espectadores, 100 milhões de pessoas assistindo a Rede Globo e ouvindo o William Bonner falar aquilo que os donos da Globo mandam falar. A Record deve ter perto de uns 30 milhões, a Band por aí e tal. E essa gente fala para milhões e faz a cabeça de milhões. E quando não são essas redes de televisão, de grande mídia oficial, nós sabemos o efeito que teve aí as redes sociais, em especial com as fake news, pagas com dinheiro de milionários, e que foram fazendo a cabeça das pessoas. Fazendo as cabeças das pessoas para votar num determinado indivíduo, fazendo a cabeça das pessoas para negar a eficácia da vacina, defender que a Terra é plana, e mais tudo quanto é outra loucura. E também para fazer a cabeça das pessoas para reforçar os velhos preconceitos, que, por sua vez, facilitam a ascensão ao poder das pessoas que são preconceituosas, como quem está aí, que o representa esses velhos preconceitos. E essas redes sociais, que elas são extremamente especializadas, que elas fazem propaganda dirigida, elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, um homem branco, mas ele é pobre, mora numa comunidade e se sente humilhado pela sociedade, ele quer que alguém diga para ele que não, que ele tem valor. Então, o que faz para dizer que ele tem valor? É desvalorizar os outros. Então, ele recebe uma mensagem dizendo que ele, homem branco, mesmo que ele more na comunidade junto com um monte de negros, ele é superior àqueles negros. Mesmo que ele trabalhe com várias mulheres, é que ele é superior àquelas mulheres. Mesmo que ele tenha um filho ou um sobrinho gay, vai dizer que o filho ou o sobrinho gay tem que morrer. Então, ele vai dizendo esses chamados algoritmos, né, que são o sistema que cria para fazer essas propagandas, vai dizendo isso que a pessoa quer ouvir, a pessoa vai se convencendo e vai reforçando os seus velhos preconceitos. Lógico que se a pessoa não tivesse preconceito, isso aí não calaria profundo nela, mas ela já tem aqueles seus velhos preconceitos, tem as suas fragilidades e acaba isso fazendo a sua cabeça, né? Isso, eu estou falando isso, não é para nos deixar menos indignados, nem para naturalizar isso. É uma coisa horrorosa isso que está acontecendo, mas é isso que está acontecendo. Mas o que eu quero também dizer com isso? Eu acho que nós, que somos militantes, que temos consciência política e social, a gente precisa ter um certo distanciamento e não se deixar levar apenas pela nossa indignação, porque a gente tem que se indignar com isso, e procurar fazer um movimento de captura ou recaptura dessas pessoas, que muitas vezes são nossos colegas de trabalho, são nossos vizinhos, são nossos iguais, e que acabam se deixando levar por essas ideias, se tornando inimigo deles mesmos, né? A gente já viu aí gente como
Como é que alguém que é negro apoia um governo desse, que já falou que negro é inferior? Né? Como é que alguém que é mulher apoia um governo desse, o cara que acha que uma mulher, se ele considerar uma mulher bonita, ela merece ser estuprada? Como é que eu apoio aí? Então, nós precisamos disputar essas pessoas e trazer essas pessoas para o nosso lado. É difícil, nos deixa indignado. Eu tenho vontade de dar uma paulada quando eu vejo uma pessoa que é marginalizada apoiando algo como isso. Não só esse governo, mas todo esse pensamento, né, preconceituoso. Mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço para trazer essas pessoas à razão e falar: olha, filho, o seu lado é esse, a tua realidade é essa, e você tem que ficar do nosso lado, porque o outro lado é o que quer te massacrar. O outro lado não te valoriza em nada. É difícil, eu sei, mas eu não estou aqui apontando qual é o caminho mais adequado, mas eu suponho que essa é uma forma de nós contribuirmos para diminuir esse horror de gente se deixando levar pelo mal, né? Quer dizer, a pessoa que diz que defende a fé de Cristo, que defende Cristo, e pega uma arma e fica tirando foto com arma dentro da igreja, dentro do templo, né? É um negócio assustador. Obrigada, Rama. Eu acho que ficamos aí com essa digamos, essa inquietação final, né, trazido pela Maria e comentada pelo Ramatiz aí. Não é fácil, mas a gente está, digamos, acho que todo mundo aqui, em alguma medida, né, tem como desafio isso, né, de ajudar na desconstrução desse pensamento hegemônico que, como disse muito bem, disse Ramatiz, é repassado, né, o tempo todo, sobretudo pela grande mídia, pelos veículos, e a tendência, infelizmente, parece que é piorar, né, daqui para o período eleitoral, nos preparemos para piorar isso, né, essa reprodução desse comportamento, desse pensamento, e aí a gente, né, que estamos interessados em mudar as coisas para melhor, né, continuamos com essa grande tarefa, como diz Ramatiz. Rama, muito obrigada, né, obrigada mesmo pela discussão, né, é um desafio construir esse curso, né, com vários temas, né, nós queríamos fazer essa coisa de trazer pessoas, né, de fora, que não fosse só eu dando todas as aulas, e tem sido muito bacana esse diálogo, né, lá no finalzinho eu vou tentar dar uma alinhavada nas coisas, mas tem sido muito interessante, né, a gente tem a expectativa de que seja apenas o primeiro de muitos outros cursos dessa parceria, né, o FABC, UNAS, né, NEAB, e fiquei muito feliz de você ter podido estar conosco, né, e ter debatido mais uma vez, de forma tão brilhante a discussão das desigualdades raciais aí, que eu acho que vai ser fundamental, inclusive para a nossa próxima aula, né, que vai ser sobre políticas para a igualdade racial, né, política de promoção da igualdade racial, tentando reconstruir um pouco, inclusive, os nossos tempos áureos, digamos assim. Na próxima aula a gente vai estar com o Paulo Neves, né, que é o nosso outro colega do NEAB, e ele vai discutir um pouco conosco isso, né, o que é uma política, né, que seria uma política para enfrentar, por exemplo, esse quadro desenhado por Ramatiz aqui, esse quadro que a gente caracteriza como desigualdades estruturais, desigualdades baseadas na raça, mesmo, né, entre a classe trabalhadora, como é que essa classe trabalhadora está segmentada do ponto de vista racial. Então, a ideia, a aula que vem, é a gente discutir um pouco isso, né, como é que a gente, né, do ponto de vista geral, como é que a gente constrói políticas para isso, porque a gente tem experiências boas, né, aí experiências que foram desmanteladas, experiências que estão sobrevivendo, e a ideia, a aula que vem, a gente discutir isso a partir da fala do professor Paulo. Eu estarei aqui com ele também, tá bom? Obrigada, Rama. Se você quiser se despedir. Então, eu só quero agradecer muito, foi muito bacana estar aqui, dizer que é uma alegria sempre poder estar conversando, debatendo com os companheiros, já tive diversas vezes na comunidade, e dizer que, e eu tenho certeza que a Regimeire pensa assim, o professor Paulo também pensa assim, que para nós que fomos negros, homens e mulheres negros que fomos para a academia, só faz sentido ir para a academia se a gente puder retornar para o nosso povo o saber acadêmico. Então, trazer esse debate para o nosso povo é fundamental, é decisivo, porque
ir para a academia só para receber o título de doutor, ou ficar lá pesquisando e guardar o que a gente pesquisou, não faz sentido. A gente trazer para o nosso povo, fazer essa devolutiva para o nosso povo, eu acho que é muito importante e é fundamental e é revigorante. Então, nesse sentido, queria dizer que eu também estou muito agradecido pelo convite, fico à disposição para outras conversas e um grande axé para todos e todas, principalmente todas, né? A maioria aqui são mulheres, que mostra as mulheres na vanguarda aqui. Um grande axé, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Rama. Obrigada às pessoas